Meus caríssimos e minhas caríssimas, inicialmente gostaria de dizer do privilégio que é para mim poder falar nesta casa e sobre um tema tão doloroso como esse, A cada 10 minutos, um brasileiro é assassinado neste país. A cada 10 minutos. Imaginem o tempo que vai decorrer até o final desta audiência e calculem o número de brasileiros que terão morrido apenas enquanto nós estamos aqui reunidos. E eu devo me confessar um pouco triste, porque eu imaginava que esta sala estivesse lotada, com pessoas sentadas no chão, se acotovelando nos corredores. Porque viver num país em que a cada 10 minutos uma pessoa é trucidada, nisto que o professor e senador que muito honrou esta casa, Darcy Ribeiro, dizia, ele criou uma expressão fantástica para traduzir o Brasil. Ele dizia que o Brasil era um espantoso e prodigioso moinho de espremer gente, de triturar pessoas. São quase 60 mil pessoas. Assassinato, homicídio doloso. Este que acontece com a intenção manifesta de matar. E eu diria, meus senhores, que pior do que viver num país que apresenta hoje esses dados é olhar para a história e talvez imaginar que esta barbárie é ancestral. É ancestral. Se nós tivermos oportunidade de ler, por exemplo, esse prodigioso relatório que meio que inaugura a história das barbáries praticadas apenas durante a República, e eu me refiro a essa grande obra da literatura brasileira que é Os Sertões, talvez a gente encontre ali uma pista para começar a pensar por que nós chegamos a esse ponto tão terrível, com indicadores tão pavorosos, e ainda assim, e apesar disso, a gente não conseguir mobilizar as pessoas. Parece que viver num país em que quase 60 mil pessoas são trucidadas anualmente não é capaz de nos indignar, de mobilizar tanto as pessoas assim para a cessação dessa tragédia. Porque o Euclides viu uma coisa no final do século XIX que eu creio que ainda está presente hoje, né? Quando ele falava na triste sina, no triste destino daqueles patrícios retardatários. Eu diria que essas pessoas que estão morrendo hoje são, da mesma maneira, patrícios retardatários. São pessoas que estão excluídas do nosso modelo de sociedade e que estão condenadas a ficarem assim, permanecerem assim. O direito de punir no Brasil, talvez, historicamente, esteja sendo usado, ou venha sendo usado como uma forma de administrar a exclusão. Me parece que isso possa explicar um pouco do que o nosso promotor público falava, deste direito penal subterrâneo que existe aqui, para utilizar uma expressão do professor Zaffaroni. Entre nós existe um direito penal subterrâneo que se aplica para uma parte da nossa população e não se aplica para a outra. Aqui no Brasil, historicamente, a legislação tem sido aplicada assim desde que a colonização começou. Quando Martim Afonso Souza chegou aqui em 1530, vigorava entre nós o quê? As ordenações manuelinas. No entanto, ele recebe uma carta de El-Rei dizendo o seguinte: olha, o direito penal você pode aplicar e não precisa recorrer para mim, isto está escrito na carta de amplos poderes que ele recebeu, desde que o réu não seja fidalgo. Se o réu for fidalgo, aí não. Este você tem que trazer para mim. De algum modo, esta infâmia continua. Como é que a polícia no Brasil pode matar tanto? No meu estado, ela tem tantos fiscais. No meu estado, ela tem uma ouvidoria. Ela tem 2 corregedorias. Uma interna e uma externa. E tem
o Ministério Público como seu grande e poderoso fiscal. Como é que, com tantos fiscais, nós podemos ter esses indicadores alarmantes de autoresistência? Talvez porque, e aí eu me socorro aqui de um pensador italiano do qual eu gosto muito, que é o Agamben, quando ele fala no homo sacer, né? Aquela pessoa que está dentro e está fora da ordem jurídica. Eu acho que o criminoso no Brasil, e muito particularmente o traficante de drogas, ou todas as pessoas que direta ou indiretamente fazem do tráfico de drogas um meio de conseguir sobreviver neste país, de algum modo, essas pessoas são ou representam a figura do homo sacer da qual nos fala Agamben. Estão dentro e estão fora da ordem jurídica. Não é para matar, porque, afinal, a Constituição diz que a dignidade da pessoa humana vale para todos. Mas se matar e uma emissora de televisão ou um jornal imediatamente vincular aquela vítima ao tráfico, ao crime, esta morte estará justificada. E os primeiros a justificarem isso serão os membros do Ministério Público e da nossa magistratura. Porque os autos de resistência não podem ser arquivados. E autos de resistência não é licença para matar. Não significa o fim da investigação. Eu penso que esses homicídios querem dizer duas coisas para nós. A primeira, nós temos uma obra da escravidão em pleno funcionamento neste início de século XXI entre nós. Aquilo que o Nabucco dizia lá no Abolicionista, quando ele nos alertava, olha, é preciso sim libertar os escravos, cessar com essa infâmia. Agora, é preciso também fazer cessar a obra da escravidão. A obra da escravidão ainda se faz sentir entre nós. Quando nós olhamos o perfil dessas vítimas, desses quase 60 mil, são jovens, entre 15 e 29 anos, negros e pobres, moradores das muitas favelas do Oiapoque ao Chuí. São excluídos, são losers, como dizem os norte-americanos, são os fracassados, aqueles que estão fora da nossa sociedade de mercadorias e que estão condenadas a permanecer fora. Então, nós temos aqui uma obra da escravidão entre nós, que precisa ser deslindada. Um outro ponto que me parece que esses homicídios querem nos dizer é o seguinte: o nosso sistema de justiça criminal fracassou. Ele é um fracasso colossal. Em 1988, quando nós fizemos esta Constituição que aí está, e dissemos que o princípio estruturante dela, um deles, seria a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, nós não conseguimos levar esta lógica estruturante para dentro do artigo 144 da Constituição, que, aliás, é a primeira Constituição republicana a ter um capítulo próprio para o tema da segurança pública. E, estranhamente, quando a gente olha para esse capítulo, a gente só enxerga nele polícias. Primeiro engano, primeiro equívoco terrível: reduzir segurança pública à polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia, muito mais do que polícia. E aí eu falo da minha, particularmente, que eu tenho 32 anos nela. Eu exerço polícia ostensiva no Rio de Janeiro há 32 anos, na cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente olha para a atividade que o legislador de 88 nos deu, está lá escrito que cabe à Polícia Militar a preservação da ordem
pública. E o que é isso? O que é isso? Que tipo de ordem? Que tipo de atividade? Nós precisamos conceituar melhor as atribuições policiais e o próprio sentido de polícia. O que é polícia num Estado que se diz democrático e de direito? O que é polícia? O que é o judiciário? Qual é a função do judiciário num Estado democrático de direito que quer construir uma sociedade livre, justa e solidária? É preciso dizer isso, é preciso definir isso melhor. Porque, de 88 para cá, este Estado que quer construir uma sociedade livre encarcerou como nunca. Do final dos anos 90 para agora, nossa população carcerária multiplicou por 7, senhores. Por 7. No início dos anos 90, nós tínhamos alguma coisa em torno de 110 mil presos neste país. Hoje nós temos quase 800 mil, senador. É assim que nós vamos querer... É assim que nós estamos construindo uma sociedade livre? É desse jeito? Encarcerando? A principal função de um poder judiciário num Estado democrático de direito é impedir, é frear o poder punitivo. Frear o poder punitivo. E aí eu concordo inteiramente com o nosso promotor de justiça aqui. Porque nós não podemos nos iludir com isso. O fato da Constituição dizer que somos um Estado democrático de direito não significa dizer que no dia 6 de outubro nós passamos automaticamente a ser um Estado democrático de direito. Não. E eu penso que essa calamidade, este morticínio, é a maior prova do quanto nós temos que caminhar para efetivamente sermos um Estado democrático de direito. Então, eu penso que passou da hora, e eu concordo inteiramente com o nosso doutor Tiago, passou da hora de discutirmos uma mudança significativa, substancial, na política criminal desse país, notadamente aquela de drogas. A de drogas. Nós temos que parar de pensar o enfrentamento a essa questão de drogas pelo viés bélico, pela perspectiva da guerra. Nós poucas vezes paramos para pensar o que representa para um servidor público, para um policial, participar de uma guerra. Como a guerra altera a sua subjetividade. Como a guerra altera os marcos morais desta pessoa, porque altera. A guerra embrutece. A guerra embrutece. Ela transforma qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa que esteja me assistindo agora, sentado na sua sala, qualquer um que seja submetido a esse processo de embrutecimento, tem a sua humanidade machucada, violentada. E o que sobra dessa alma humana está invariavelmente, tem a sua humanidade, é isso que eu quero dizer, tem a sua humanidade comprometida. Há uma pensadora francesa que dedicou sua vida a pensar a questão da violência, Simone Weil. Simone Weil escreveu uma obra fantástica, um ensaio, a Ilíada, o poema da força, como poema da força. E ela olha para a Ilíada, essa grande obra que funda a literatura do Ocidente, ela diz assim, olha, o protagonista aqui não é Aquiles, não é Heitor, não é Agamenon, o protagonista aqui é a força. E o que a força faz com todas as pessoas a quem ela morte. Nós olhamos aqui o que a força, o que a violência fez com 56 mil brasileiros, o que ela faz com 56 mil brasileiros. E o que ela faz com a alma daqueles que são os algozes? O que ela faz com a alma, ou o que ela fez com a alma de todos nós, que crescemos numa sociedade que ainda pensa em termos de senhor e de escravo? O que ela fez com as nossas almas? Porque cada violência que um escravo sofreu nesse país, a alma do seu senhor, do seu algoz também era violentada.
E isso se estendeu para todos nós. Nós somos um povo corrompido por 400 anos de escravidão. Corrompidos moralmente por 400 anos de escravidão. Por isso que vamos assistir a um filme como Tropa de Elite e batemos palma para cenas de tortura. Eu assisti aquele filme em 4 cinemas diferentes, de 4 bairros diferentes. E o comportamento da plateia foi o mesmo. Rindo, senador, batendo palma. E é por isso que quando um traficante ou alguém ligado ao narcotráfico morre, é executado pela polícia, a sociedade é a primeira a apoiar. Isso não a atinge, isto não a indigna, isto não a incomoda. Herança da escravidão. Então, a questão dessa obra maldita que está aí para ser equacionada não é só nas vítimas em potencial do crime, é também na alma dos algozes, na alma de todos nós, que não nos indignamos com isso e não lotamos esse plenário para discutir essa questão que é uma verdadeira vergonha para a nossa jovem democracia. Obrigado.